Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos ter aqui o grupo da Natura. A Fernanda vai ser a nossa entrevistadora, o João, a Núbia, a Franciele e o Vitor serão os entrevistados e eles vão responder algumas questões sobre a trajetória da Natura, desde a sua fundação até os dias atuais, contando um pouco da história de como a Natura se tornou essa grande empresa que nós conhecemos hoje. Agora eu vou deixar com a Fernanda para ela fazer a entrevista com esse pessoal maravilhoso. Bom, João, vamos a algumas perguntas sobre esta pesquisa, então. De onde surgiu essa ideia empreendedora do Luiz Seabra? Então, Fê, essa é uma história muito interessante que o Seabra conta em uma palestra que ele deu num evento chamado Day One. Na verdade, essa ideia surgiu quando ele tinha só 12 anos e a irmã mais velha dele tinha um sonho de abrir um negócio de limpeza de pele. E aí um dia ela estava contando para ele, descrevendo como é que seria esse processo de limpeza, como é que ela faria para aplicar o produto no rosto da cliente. E aí ele teve um insight e pensou, eu vou criar esses cremes que elas vão usar na casa delas. E ele contou nesse evento que nessa hora que ele teve essa ideia, ele sentiu um arrepio por todo o corpo dele. E toda vez que ele lembra dessa história, ele sente esse mesmo arrepio até hoje. Bom, pelo que você falou, ele tinha apenas 12 anos. Quando realmente ele colocou essa ideia em prática? Então, antes de contar como ou quando ele colocou essa ideia em prática, eu tenho que falar um pouco sobre a trajetória do Seabra no mercado de trabalho, para contextualizar para o pessoal que está ouvindo como é que ele chegou, né, nesse universo dos cosméticos. Bom, ele começou a trabalhar muito cedo, quando ele tinha 14 anos ainda. Ele trabalhava na empresa que o pai dele também trabalhava como almoxarife, e lá ele fazia cálculos de mão de obra. Aos 15 anos, ele entrou na Hamilton, que é uma empresa americana, como aprendiz no departamento pessoal. Quando ele fez 18 anos, ele já era chefe desse mesmo departamento, e aos 21, ele era superintendente na Hamilton. Em 1965, ele saiu da Hamilton e começou a gerenciar um laboratório de cosméticos em São Paulo. Só que 4 anos depois, o quarto filho do Seabra nasceu e ele achava que ele precisava ganhar mais dinheiro, né, para manter a família. Então ele foi até o chefe dele, que na época era o Pierre, para pedir demissão. Só que ele era um funcionário tão valioso para a empresa que, para não perder o Seabra, o Pierre ofereceu a sociedade para ele da empresa. Só que, como o Seabra tinha esse sonho de ser empreendedor, ele falou que ele só aceitaria essa sociedade se o Pierre criasse uma indústria completamente do zero, porque ele queria ter essa sensação, né, de ver uma empresa realmente nascendo. E o Pierre aceitou essa ideia e foi aí que nasceu a indústria de cosméticos Berjot, na qual o Luiz Seabra tinha 20% de participação e o Pierre os outros 80%. Só que logo no início, tudo foi de mal a pior. E eles perderam o único cliente que eles tinham. Então o Pierre quis voltar atrás nessa sociedade e até propôs um emprego de novo para o Seabra, para ele voltar para a mesma função, só que ganhando um salário maior. Só que o Seabra não aceitou e ele falou que ele queria lutar por esse sonho dele, por essa indústria. Então ele vendeu o único bem que ele tinha na época, que era um Fusca, e comprou a participação do Pierre na indústria. Foi em 1969 que aconteceu isso. Foi nesse mesmo ano que a indústria de comércios Berjot passou a se chamar Natura, né, que é como a gente conhece hoje, e foi nesse mesmo ano que eles abriram a primeira loja, que foi na Oscar Freire, em São Paulo. Ah, entendi. Que história interessante. E essa loja física deu certo que eles abriram? Então, na verdade, não. Assim como a indústria, quando começou, a loja também não começou com o pé direito. Eles viram que o sistema de vendas tradicional, né, dos clientes irem até os produtos, não estavam dando muito certo. Então, o Seabra teve a ideia de mudar a estratégia de negócio e passar para a estratégia de venda direta, onde os produtos iam até os clientes. E foi aí que começou essa questão de revendedoras e consultoras da Natura, que a gente conhece até hoje. Ah, sim, entendi. Obrigada, João. Agora eu vou fazer umas perguntas para a Fran. Fran, como é essa relação entre a empresa Natura e suas revendedoras? Bom, Fê, é uma relação muito boa. Como, por exemplo, já em 2009, a marca chegou a 1 milhão de consultoras. E vale ressaltar que, atualmente, a empresa já possui cerca de 1,7 milhões na América Latina, sendo que essa valorização é tão boa que, no ano de 2017, foi criado o programa de geração da riqueza para melhorar a qualidade de vida das consultoras. Voltando a falar um pouco sobre vendas. Como a Natura começou a vender para outros países?
A venda no exterior, trabalhando especificamente com datas, a Natura iniciou sua vida no exterior em 1994, quando começou a vender para a Argentina e para o Peru. E 11 anos depois, a Natura abriu a sua primeira loja na Europa, mais precisamente em Paris. Entendi, Fran, obrigada. E Vitor, agora é com você. Como está sendo esse momento de pandemia para a Natura e como ela está lidando com esse novo normal que estamos vivendo? Bom, Fernando, por conta da pandemia, a Natura sofreu alguns impactos, mas acabou se adaptando assim, ao novo cenário bem rápido. Tanto que o lucro do ano de 2020 foi maior que o 2019, mesmo com todas as mudanças. A Natura também apoiou a vacina, fazendo uma doação de 4 milhões para a compra de insumos. A doação foi destinada ao Conector Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, criado pela Frente Nacional de Prefeitos. E esse valor foi só uma parte do valor que foi guardado para a saúde pública, que é 10 milhões. Entendi, Vitor. E mesmo com esses pontos positivos que você me apresentou, você acha que teria algum ponto de melhoria para a Natura? A Natura tem várias qualidades, né, e diferenciais, assim. Mas um ponto a melhorar seria a quantidade e a variedade dos pontos de venda. Atualmente, os principais meios de venda são as consultoras e as franquias, que a maioria também é das consultoras. Entendi, Vitor. Muito obrigada. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas para a Núbia. Núbia, qual você acha que é o diferencial da Natura? Olha, Fê, com certeza eu posso citar que é o seu posicionamento. A marca desde sempre definiu muito bem a sua missão, visão e valor, prezando sempre pelo bem-estar de seus consumidores e de seus colaboradores, sem se esquecer, é claro, da natureza e da qualidade de seus produtos. Ah, sim. E o que você acha que esse diferencial trouxe para ela? Olha, a Natura está classificado como empresas B, que são aquelas que possuem o nível mais elevado de verificação social e ambiental. 3 empresas da holding já possuem esse selo. É a Natura, que foi a primeira empresa de capital aberto da América Latina, a The Body Shop, que conseguiu o selo em 2019, e a mais recente, que é a Aesop, que conseguiu em novembro de 2020. Bom, gente, a gente já teve aqui algumas falas desses convidados maravilhosos. E antes de encerrar o podcast, eu só vou falar alguns números da Natura, um comparativo entre 2019 e 2020, antes da Natura comprar a Avon e antes da pandemia, e após a compra e nesse momento de pandemia também. Tá? A receita total, por exemplo, ela era aproximadamente 14.444.000, e em 2020 passou a ser 36.921 milhões. Então, é um crescimento considerável da receita da empresa. Os ativos, eles também tiveram um crescimento considerável. Em 2019, eles eram aproximadamente 21 milhões. Em 2020, eles passaram a ser quase 61 milhões. E o patrimônio líquido da empresa também aumentou consideravelmente após a aquisição da Avon. Em 2019, era algo próximo a 3,5 milhões, e em 2020 chegou a aproximadamente 27, 28 milhões. Então, quase que triplicou o patrimônio da empresa em 365 dias. Bom, esses foram alguns dados e um pouco da história da Natura que a gente quis compartilhar com você. Eu agradeço a presença de vocês que ficaram até o final do podcast e aos nossos convidados. E até a próxima, gente!